Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é figurinha carimbada no Enem e em vários vestibulares, gravidez e métodos contraceptivos. Vamos entender todo o processo, desde a fecundação até o desenvolvimento do bebê. E depois vamos destrinchar os métodos para evitar uma gravidez, vendo como cada um funciona, suas vantagens, desvantagens e, claro, como isso pode aparecer na sua prova. E lembrem-se, a gente está sempre de olho nos comentários para tirar dúvidas. Então, se algo não ficar claro ou se você tiver alguma pergunta, pode mandar ver. Compartilhar suas experiências e questões ajuda a criar uma comunidade onde todo mundo se apoia e aprende junto. Vamos começar pelo começo de tudo, a fecundação. Para que a mágica da vida aconteça, a gente precisa de dois protagonistas, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o ovócito, que a gente popularmente chama de óvulo, o gameta feminino. O encontro deles não acontece em qualquer lugar. O palco desse evento é a tuba uterina, que antigamente era chamada de trompa de Falópio. É lá que o espermatozoide, depois de uma longa jornada, finalmente encontra o óvulo. Mas para que esse encontro seja possível, o corpo da mulher precisa se preparar todo mês. Esse preparo se chama ciclo menstrual. Pensa no ciclo menstrual como uma grande faxina e arrumação da casa para receber uma possível visita, que seria o embrião. Esse ciclo dura em média 28 dias e é comandado por uma orquestra de hormônios. Os maestros principais são o FSH, o LH, o estrogênio e a progesterona. O Enem adora cobrar a função desses caras, então preste atenção. No início do ciclo, a hipófise, uma glândula lá no nosso cérebro, libera o FSH, o hormônio folículo estimulante. O nome já dá a dica. Ele estimula os folículos lá nos ovários a se desenvolverem. Dentro de um desses folículos, o nosso óvulo está amadurecendo. Conforme o folículo cresce, ele começa a produzir estrogênio. O estrogênio é tipo o engenheiro da obra. Ele comanda o espessamento do endométrio, que é a parede interna do útero, deixando tudo fofinho e cheio de vasos sanguíneos. Um verdadeiro bercinho pronto para receber o embrião. Quando o nível de estrogênio atinge um pico, ele manda um sinal para a hipófise que diz: "Ei, tá quase na hora." A hipófise então libera uma onda de outro hormônio, o LH, o hormônio luteinizante. Esse pico de LH é o gatilho final. Ele provoca a ovulação, ou seja, o rompimento do folículo e a liberação do óvulo maduro. Esse óvulo, então, começa a sua viagem pela tuba uterina, esperando pelo seu par. É o período fértil. Depois da ovulação, o que sobrou do folículo lá no ovário se transforma no corpo lúteo, que passa a produzir muita progesterona. A progesterona é a governanta da casa. Ela mantém o endométrio super preparado, garantindo que o bercinho continue perfeito para o bebê. Se a fecundação acontecer, o corpo lúteo continua produzindo progesterona para sustentar o início da gravidez. Se não houver fecundação, o corpo lúteo se degenera. Os níveis de progesterona e estrogênio caem e vem a menstruação. A menstruação nada mais é do que a descamação daquele endométrio que foi preparado e não foi usado. Agora, vamos imaginar que a fecundação ocorreu. Um espermatozoide conseguiu penetrar no óvulo. A partir desse momento, temos uma nova célula, o zigoto. Esse zigoto começa a se dividir rapidamente enquanto viaja pela tuba uterina em direção ao útero. Ele vira uma mórula, que parece uma amora cheia de células, e depois um blastocisto. É na fase de blastocisto que ele finalmente chega ao útero e se fixa na parede que o estrogênio e a progesterona prepararam com tanto carinho. Esse processo de fixação é chamado de nidação. É a partir daqui que a gravidez de fato começa. Uma vez implantado, o embrião começa a produzir um hormônio chamado HCG, a gonadotrofina coriônica humana. É esse hormônio que os testes de gravidez, tanto os de farmácia quanto os de sangue, detectam. O HCG avisa o corpo para continuar produzindo progesterona, impedindo a menstruação e mantendo o útero preparado para o desenvolvimento do feto.
É também a partir desse momento que a placenta começa a se formar. A placenta é um órgão incrível que funciona como uma central de trocas. Leva oxigênio e nutrientes da mãe para o bebê e retira os resíduos do metabolismo do bebê para a mãe eliminar. Entendido o processo da gravidez, vamos para a segunda parte da nossa revisão, que é como evitar que tudo isso aconteça. Os métodos contraceptivos. O Enem adora questões que comparam os métodos, que pedem para você identificar o mecanismo de ação ou que apresentam um casal com certas necessidades e perguntam qual seria o método mais adequado. Então, vamos organizar a bagunça. Podemos dividir os métodos em algumas categorias principais. Primeiro, os métodos de barreira. O nome já diz tudo. Eles criam uma barreira física que impede o encontro dos espermatozoides com o óvulo. O mais famoso, claro, é a camisinha masculina. Ela é uma capa de látex ou outro material que cobre o pênis e coleta o sêmen, impedindo que os espermatozoides entrem na vagina. A grande, enorme, gigantesca vantagem da camisinha, e isso é algo que você precisa levar para a prova, é que ela é o único método que oferece dupla proteção. Previne a gravidez e também as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Existe também a camisinha feminina, que é inserida na vagina antes da relação. Ela funciona de forma parecida, criando uma barreira interna. Sua eficácia é semelhante à da masculina, mas seu uso é menos comum. Outro método de barreira é o diafragma. Ele é uma cúpula de silicone que a mulher insere na vagina antes da relação, cobrindo o colo do útero. Ele impede a passagem dos espermatozoides. Geralmente, ele é usado com um gel espermicida para aumentar a eficácia. Um detalhe importante: o diafragma não protege contra ISTs, ok? Apenas contra a gravidez. Agora, vamos para a categoria que mais confunde a galera: os métodos hormonais. Aqui a coisa fica um pouco mais complexa, mas se você entender o ciclo menstrual, vai tirar de letra. A lógica dos métodos hormonais é basicamente enganar o corpo da mulher. Eles usam versões sintéticas dos hormônios estrogênio e progesterona para fazer o cérebro pensar que a mulher já está grávida ou que não precisa ovular. Lembra do pico de LH que causa ovulação? Os hormônios dos contraceptivos mantêm os níveis de FSH e LH baixinhos, impedindo esse pico. Sem pico de LH, sem ovulação. Simples assim. O método hormonal mais conhecido é a pílula anticoncepcional. A maioria delas combina estrogênio e progesterona sintéticos. A mulher toma um comprimido por dia, geralmente por 21 dias, e faz uma pausa de 7, período em que ocorre um sangramento que parece menstruação, mas não é. É um sangramento por privação hormonal. Existem também as pílulas só de progesterona, as mini-pílulas, indicadas para mulheres que não podem usar estrogênio. O importante é saber que a pílula age principalmente impedindo a ovulação. Além da pílula, existem outros formatos. Tem o anticoncepcional injetável, que pode ser aplicado uma vez por mês ou a cada 3 meses. Tem o adesivo, que é colado na pele e trocado uma vez por semana. E tem o anel vaginal, que a mulher insere na vagina e deixa lá por 3 semanas. O mecanismo de todos eles é o mesmo: liberar hormônios para inibir a ovulação. Todos eles têm alta eficácia, mas aqui vai o alerta que o Enem ama. Nenhum método hormonal protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Dentro dos métodos que vão dentro do útero, temos os DIUs, ou dispositivos intrauterinos. Existem 2 tipos principais, e é fundamental saber a diferença. Primeiro, o DIU hormonal, que também pode ser chamado de sistema intrauterino ou SIU. Ele é um pequeno dispositivo em forma de T, que o médico insere no útero e que libera pequenas doses de progesterona diretamente no local. Ele tem uma ação dupla. Além de poder inibir a ovulação em algumas mulheres, ele principalmente torna o muco do colo do útero mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides, e afina o endométrio. Ele dura até 5 anos e é super eficaz. O outro tipo é o DIU de cobre. Esse aqui não tem hormônio nenhum. Ele também tem formato de T,
mas é revestido com fios de cobre. O cobre cria uma reação inflamatória no útero, que é tóxica para os espermatozoides, matando-os ou diminuindo sua mobilidade. É como se o útero se tornasse um ambiente hostil para eles. Uma pegadinha comum é dizer que o DIU de cobre é abortivo. Não é. Ele age antes da fecundação, funcionando como um espermicida. Ele é muito eficaz e pode durar até 10 anos, e assim como o DIU hormonal, ele não protege contra ISTs. Em seguida, temos os métodos comportamentais ou naturais. Esses se baseiam na observação do ciclo menstrual, para evitar relações sexuais durante o período fértil. O mais famoso é a tabelinha. A mulher anota a duração dos seus ciclos, para tentar prever quando vai ovular. Outro método é o da temperatura basal, onde a mulher mede sua temperatura todos os dias ao acordar, pois ela sobe um pouquinho depois da ovulação. Tem também o método do muco cervical, que observa as mudanças na secreção vaginal ao longo do ciclo. Qual é o grande problema desses métodos? A baixíssima eficácia. O ciclo menstrual pode variar por N motivos: estresse, doença, mudança na rotina. Qualquer variaçãozinha pode jogar os cálculos da tabelinha para o espaço. Por isso, eles não são recomendados para quem realmente não quer engravidar. O Enem pode apresentar um cenário em que um casal usa a tabelinha e a gravidez acontece, pedindo para você explicar o porquê da falha do método. Outro método comportamental é o coito interrompido, que é quando o homem retira o pênis da vagina antes de ejacular. A falha aqui é altíssima, porque o líquido que sai antes da ejaculação já pode conter espermatozoides. Chegamos aos métodos cirúrgicos, que são considerados definitivos. Para os homens, temos a vasectomia. É um procedimento simples em que o médico corta ou amarra os canais deferentes, que são os tubos que transportam os espermatozoides dos testículos para a uretra. É importante entender o seguinte: o homem continua produzindo espermatozoides, eles só não conseguem mais sair. Ele também continua produzindo testosterona normalmente e ejaculando um líquido, o sêmen, só que sem espermatozoides. A vasectomia não afeta a libido nem a ereção. É um mito comum que a prova pode explorar. Para as mulheres, o procedimento é a laqueadura tubária. Nessa cirurgia, as tubas uterinas são cortadas ou amarradas. O que acontece? A mulher continua ovulando todo mês. O óvulo é liberado, mas ele não consegue passar pela tuba para encontrar o espermatozoide. E os espermatozoides também não conseguem chegar até o óvulo. A mulher continua menstruando e produzindo seus hormônios normalmente, pois os ovários não são afetados. Tanto a vasectomia quanto a laqueadura são extremamente eficazes, mas, de novo, não protegem contra ISTs. Por fim, um tópico quentíssimo e cheio de polêmica: a contracepção de emergência, mais conhecida como pílula do dia seguinte. Primeiro, o nome é péssimo, porque ela pode ser tomada em até 72 horas, ou até mais dependendo da pílula, mas quanto antes, melhor. Ela não é um método contraceptivo de rotina, é para emergências, como o nome diz, uma camisinha que estourou, um esquecimento da pílula, uma relação desprotegida. Como ela funciona? Ela é uma bomba de hormônios, geralmente progesterona em alta dose. Sua principal função é impedir ou atrasar a ovulação. Se a mulher ainda não ovulou, a pílula pode adiar a liberação do óvulo, até que os espermatozoides que estão no corpo dela já tenham morrido. Ela também pode dificultar o transporte do óvulo e do espermatozoide. Agora, o ponto mais importante e que gera confusão: a pílula do dia seguinte não é abortiva. Se a fecundação já ocorreu e o embrião já se implantou no útero, ela não tem mais efeito. Ela age antes da gravidez se estabelecer. O Enem pode cobrar exatamente esse mecanismo de ação. Para fechar, vamos pensar em como o Enem costuma cobrar tudo isso. Uma questão clássica é apresentar uma tabela com vários métodos e pedir para você associá-los ao seu mecanismo de ação. Por exemplo, qual método impede a anidação? A resposta poderia ser o DIU, embora sua principal ação seja anterior. Ou,
Qual método impede a ovulação? Aí você pensaria nos hormonais. Outra abordagem é um estudo de caso. Maria e João querem um método de longa duração, mas Maria tem histórico de trombose e não pode usar estrogênio. Qual a melhor opção? Aí você teria que analisar as alternativas. Uma dica de ouro é sempre se perguntar 3 coisas sobre cada método. Primeiro, como ele funciona? Qual o seu mecanismo? Segundo, qual a sua eficácia? E terceiro, e talvez o mais importante para o Enem, ele protege contra ISTs? Se você souber responder a essas 3 perguntas para os principais métodos, já está com meio caminho andado. Lembre-se sempre que a camisinha é a estrela quando o assunto é dupla proteção. Essa informação é valiosa. Entender que métodos hormonais mexem com o eixo hormonal do ciclo menstrual e que os de barreira criam um bloqueio físico já resolve boa parte das questões.